Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Obrigado pelos e-mails que recebi, muita gente que ficou ligada no vídeo de dicas da rodada passada mitou, bateu recorde de pontuação, enfim, mandamos muito bem, principalmente a dama. Já no vídeo de hoje, mais uma participação especial. Desde que eu criei o canal, sempre tive vontade de entrevistar alguém que, assim como eu, também tivesse criado algo relacionado ao Cartola. Mas aos poucos fui descobrindo que muita gente considera isso como concorrência, rivalidade. Eu sempre gosto de ser muito transparente com vocês. A Gazeta do Cartola não é concorrente de ninguém, nem nada. Acho mais é que tudo que for pro bem do Cartola a gente tem que fazer mesmo. Bom, por coincidência, esta semana conheci uma turma bem legal aqui pela internet mesmo. Os donos do site cartolevolution.com. Um deles, o Ricardo, mais conhecido como Sene, e outro deles, o Lucas, mais conhecido como Brisa. Eles são conhecidos por muitos cartoleiros, fazem muito sucesso lá no site deles, na liga, enfim, eles também dão dicas sobre o Cartola e hoje quem vai fazer o vídeo comigo e ajudar o pessoal da Gazeta é o Brisa. Brisa, antes de mais nada, eu agradeço o Sene pelo contato e agradeço você por ter aceitado o convite. Enfim, faça uma breve apresentação de você, Brisa, e obrigado. Obrigado você pela oportunidade, Michel. Eu fico grato, eu assisto o canal de vocês há um tempo, acho muito interessante, ótimas dicas. Meu nome é Lucas, eu tô no Cartola há 5 anos. Tô no Cartola desde o tempo que o Cartola ainda era naquele formato diferente, tudo quadradinho, feinho. Eu passei por outros sites aí, por aí, e até eu e o Ricardo, com o Luffy, com outro Ricardo Halber, e montamos o Cartola Evolution. Ele já existia, mas fizemos uma reformulação geral. Eu sou corintiano, meu time no Cartola é o Esporte Clube Fumaceira, e só que a gente, como eu vim representar o site, o time que a gente vai falar é o nosso Esquadrão de Elite, que é o time principal do site aí, então já dando a dica pra galera aí. Mas antes da gente falar sobre as dicas da rodada, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o site do Cartola Evolution. Ele já existia, como falei, eu era de outro site, o Cauê e o Matador, que eram dois moderadores do site, o Cauê inclusive é nosso administrador hoje. Eles foram lá, me fizeram uma proposta, eu falei com o Sene me fez uma proposta muito interessante, a gente conversou e resolvemos criar o novo Cartola Evolution. E montamos o site mais para ajudar a galera mesmo, então para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem cartoleiro, para quem não tem, para quem quer mitar, para quem não quer, para quem quer a aposta mais ousada. Então assim, a gente criou um site para todo mundo, a gente tem o nosso chat de conversação que tem uma galera bem presente, sempre tá lotadão lá, a galera sempre tá lá pegando dica, a gente tem campeonatos, a gente tem umas parcerias aí que a gente sempre tá dando alguns brindes, então é bem legal, o site é bem diferenciado demais aí, então quem quiser lá dar uma conferida aí vai achar bem interessante. Eu já conheci o Cartola Evolution, quero mais uma vez parabenizar, vi que vocês têm um programa de rádio, Esquadrão de Elite, imitando sozinho, ficando rico. Tô passeando pelo site de vocês, logado neste momento. Aproveito para mandar um alô para esta galera que está presente no chat. Eu sou muito a favor desta interação. Aliás, eu vou te dar uma notícia boa. Eu já fiz várias pesquisas com os cartoleiros e o Cartola Evolution está sempre no top. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Michel, de verdade, obrigado mesmo. Também acompanho vocês e vejo os vídeos, acho que vocês também mandam muito bem. Eu vejo a amizade que você tem com seus cartoleiros aí, eu acho que você tem tudo a crescer, então parabéns mesmo. É isso aí, cara. Obrigado, obrigado. Bom, a gente vai crescendo aos poucos, né? Quem sabe, inclusive, você já não coloca esse vídeo que eu tô fazendo contigo lá no site também, para que os seus cartoleiros vejam o Brisa dando as dicas da Gazeta. Eu vou te falar a verdade, hein? Meu sócio me deu uma ideia aí, então eu vou até te fazer uma proposta aí, se você quiser ser parceiro do Cartola Evolution aí, toda semana aí, todos os seus vídeos ser postado lá. Esse lugar tá vago aí, eu acho que nada melhor que vocês estar lá, o melhor site de Cartola,
com os melhores vídeos do YouTube. Poxa, eu fico muito agradecido mesmo, emocionado, afinal vocês têm a preferência pela maioria dos cartoleiros, a minha preferência, o mais bonito visualmente e também tratam muito bem os cartoleiros e eu vou fazer questão então de retribuir esta parceria da melhor forma possível. Já vi que vocês têm quadros bem interessantes e queria saber se eu já posso inclusive convidar a galera da Gazeta do Cartola para acompanhar os scouts ao vivo desta rodada aí no seu site. Demorou. É só mandar lá, ó. Essa rodada já vai ter saltos ao vivo, a gente já tá com alguns quadros já no ar, então é só mandar ver, meu. A gente pode fazer esse acordo agora. Bom, também queria te propor um outro acordo. Já que a gente vai começar essa parceria entre nós, nada mais justo do que fazer então com que os cartoleiros que saiam ganhando. O que você acha? Maravilha, fechado. Vamos fazer então um confronto amigável entre os cartoleiros da Gazeta do Cartola e os cartoleiros do Cartola Evolution para a 26ª rodada? Opa, maravilha. A gente já tem alguns campeonatos que tá fechando aí as inscrições na 25ª, então eu topo. Demorou. O que você me sugere aí? Então é assim, daqui a pouco o Brisa vai falar como será para os cartoleiros do Cartola Evolution, mas para os cartoleiros da Gazeta do Cartola, e o time tem que ser membro da Liga da Gazeta, eu vou criar uma página de inscrição no site gazetadocartola.com. E vocês têm até sexta-feira, 26 de setembro, às 6 horas da tarde, para se inscreverem. Eu vou sortear 10 times para disputar esses confrontos pela Gazeta do Cartola. O Brisa vai falar o que ele vai fazer para pegar os 10 times deles lá. A gente vai divulgar em vídeo, nos sites, vamos organizar os confrontos no sábado e no domingo. E na 26ª rodada acontecem esses confrontos com base na pontuação do Cartola. Aí a gente vê, se o Cartola Evolution ganhar mais, eu mando um brinde pro Brisa para ele dar pro cartoleiro que melhor representou lá. Se a Gazeta ganhar mais confrontos, o Brisa me manda um brinde que eu encaminho pro cartoleiro que melhor representou a Gazeta. Fechado? Fechado. E pra mim tá ok. E eu vou selecionar os 10 cartoleiros da seguinte forma. Já vou também avisar já. Na terça-feira nós temos o nosso programa Papo de Cartola que irá pro ar às 23h30. E durante o programa eu vou fazer uma pergunta lá no nosso Facebook. Quem estiver ouvindo o programa vai responder lá. Todos que responderem, eu vou selecionar 10 dos que responderem. Numa forma de sorteio, alguma forma assim. Que amanhã no programa todo mundo vai saber. E esses 10 vão representar o Cartola Evolution. Vamos combinar outra coisa também. Pra não ter empate 5 contra 5, eu boto o meu time e você bota o teu também, aí fica 11 contra 11? 11 contra 11. Maravilha. Fechado. Beleza, vamos então comemorar esta parceria com as dicas da rodada. Galera, não esqueça, o vídeo é gravado com antecedência, então entrem no Cartola antes do mercado fechar, vejam se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis. Já é difícil pontuar com 12 jogadores em campo, 11 mais o técnico, imagina com um jogador a menos. Fiquem de olho nas notícias de última hora e atenção, hein? Notícia falsa é banimento de tudo que for relacionado à Gazeta do Cartola. Bom, Brisa, vamos então começar a montar os times? Eu costumo começar analisando primeiro os confrontos para ver se tem algum time favorito na rodada, onde a gente pode escalar mais alguns jogadores, tal. Você também começa pelos confrontos? Tem alguma preferência por onde você quer começar? Eu vou te falar a verdade, quando já tá terminando a rodada seguinte, quando já abre o Cartola, já dou uma analisada já nos jogos, vejo quem são os favoritos, já dou aquela notadinha já, quem que pode ser boa. Eu normalmente sempre vou nos favoritos, eu sou aquele cara que normalmente não aposta em time muito pequeno, time que tá em crise, então... Então, baseado nos confrontos desta rodada, eu tô achando uma rodada, inclusive, mais difícil do que a passada, que teve cheio de clássico, hein? Mas vamos ver a opinião do Brisa. Você concorda comigo? Tem algum desses jogos aqui que te chama a atenção? Pra mim, chamar a atenção mesmo, somente um jogo. Boa mesmo, é o jogo do Internacional e Criciúma. Os outros jogos, pra mim, tem alguns que são uma boa opção, mas como eu falei que eu não gosto de apostar muito em jogos que tá em time com muita crise, então... Eu vejo o jogo do São Paulo, eu acho uma boa, mas o jogo do Internacional eu vejo a principal opção da rodada. E você também considera que esses confrontos são tão difíceis como os clássicos do final de semana? Considero, eu acho que nem Palmeiras e Vitória, que é um jogo de vida ou morte, eu acho que Fluminense e Grêmio, por mais que não seja um clássico regional,
É uma briga do quinto contra o sétimo colocado, diferença de 3 pontos. Eu acho que o Atlético Mineiro que pega o Santos também é um jogo super difícil, com favoritismo, mas o Santos pode aprontar. Acho que até vou com os jogadores do Atlético, mas não é aquela certeza. Então acho uma rodada mais difícil que a anterior, sem dúvida. Brisa, vou te colocar numa enrascada agora. O Cruzeiro é o líder do campeonato, vem de derrota e vai jogar contra o Coritiba, que está na zona de rebaixamento. É um jogo de alto risco ou o Cruzeiro leva um favoritismo? Para mim o Cruzeiro é grande favorito nessa partida. O Cruzeiro vem mostrando que fora de casa ele joga do mesmo jeito que dentro de casa. Diferente de outros times como o Corinthians, que quando joga fora de casa ele se retranca, o Cruzeiro não, ele vai para cima. Então eu acho que as opções de ataque do Cruzeiro são muito boas, e assim como os defensores, alguns que estão pontuando até sem saldo. Então vamos começar com a seleção do Cartola Evolution. Brisa, para essa rodada, eu vi que lá no site vocês ainda não colocaram qual que vai ser a seleção, mas você já deve ter ela mais ou menos na cabeça. Pode indicar quantos você quiser, falar o que você quiser, enfim. No gol, o que você considera boa opção para a 24ª rodada? Então, nosso Esquadrão de Elite é o último quadro que vai pro ar, então, porque realmente é o quadro mais esperado. Ele é feito por um especialista, nosso querido Stan, que até a última rodada ele era o 8º do Nacional, então mandar um abraço para ele aí já. Tô indo mais no que a gente estava conversando aí, então vamos ver aí. Para mim, eu acho que o Vitor do Atlético Mineiro é uma excelente opção. O Santos tem um ataque que realmente chuta no gol, e o Vitor tá indo muito bem no Atlético Mineiro, e com isso eu acho que o Damião erra muito gol, o Gabriel também chuta muito afobadamente, então eu acho que ele tem tudo para ir bem nessa rodada. Para mim ele é um dos principais nomes da rodada, assim como o Jefferson do Botafogo, que enfrenta o Goiás. Mas não dá medo do Goiás ter feito 6-0 no Palmeiras e agora enfrentar o Botafogo e de repente entrar tudo isso de bola de novo? Se você pegar os últimos jogos do Botafogo dentro de casa, ele vem atuando bem até. Então o Jefferson, para mim, ele é um goleiro de seleção mesmo, e ele é bem seguro. Ele vai ser bem exigido nesse jogo. É aquele goleiro que, se não tomar gol, para mim, ele faz mais de 11 pontos. Então é aquele risco, pode tomar gol, que nem você falou, e menos 4. Só que para mim é aquele goleiro que, se não tomar gol, vai ser um dos destaques da rodada. Bom, eu também vou indicar 2 goleiros então. Um deles, na minha opinião, é o Diego Cavalieri. E a minha justificativa é pelo seguinte motivo: o ataque do Grêmio, ele não vai muito bem das pernas não. E indico também o Denis, goleiro do São Paulo. E com ele eu dou a seguinte justificativa: o São Paulo perdeu por 3 gols do Corinthians e mesmo assim ele fez uma pontuação de 2,40. O ataque do Flamengo começou a marcar também fora de casa, mas o Denis, diferente do Rogério Ceni, ele tem muito reflexo. Se o Rogério Ceni não jogar, eu apostaria no Denis. Concorda comigo? Tem alguma observação? Aqui a gente não precisa concordar não. Mas eu concordo sim, eu acho que o Denis, o São Paulo vai pegar o Flamengo. O Flamengo, ele vem com o Everton muito bem e volta os centeiros, então assim, eu acho que ele vai ser exigido. A zaga do São Paulo vai estar bem desfalcada. O São Paulo perde um pouco aí e ele pode ser exigido mesmo, concordo com você. Até o Marcelo Groi eu acho boa, porque é um goleiro que, sem dúvida, é um dos mais constantes no Cartola, então nesse jogo eu acho os 2 goleiros uma boa opção. Brisa, eu queria saber tua opinião. Você acha que depois dessa mitada que o Dida deu, vai valer a pena escalar ele daqui pra frente ou não? Eu sempre falei do Dida lá no nosso site, no mesmo pensamento que você. O Dida é um goleiro já de 40 anos, e um goleiro de 40 anos ele não pula mais na bola. Quando a bola, os caras batem uma falta e a bola for um pouquinho mais pro lado, um goleiro vai pular na bola, vai fazer uma defesa difícil. Ele não, ele vai lá tranquilamente, segura a bola com as 2 mãos, não pula e sai jogando. Isso não vai contar uma defesa difícil. Eu acho que eu não confio no Dida, como eu não confio no Magrão, como eu não confio no Rogério Ceni, que são goleiros que eu prefiro goleiros mais novos que pulam na bola. Dificilmente eles pulam na bola, e vai queimar minha boca se ele novamente fizer uma pontuação monstruosa como ele fez nessa daí.
Tô contigo. Outro detalhe é o seguinte, Deola. Gente, não precisa correr esse risco. Quem tá em situação desesperada de cartoletas e quer valorizar, vai acabar arriscando no Deola, porque ele vem de menos 9,50. Só que, galera, é muito arriscado colocar o Deola, mesmo jogando em casa, mesmo jogando com vitória. Ele pode fazer alguns pontos, lógico que pode, futebol a gente sabe como é, mas eu não tenho coragem de indicar o Deola só para ganhar algumas cartoletas. Também é isso aí para vocês, Brisa? Ganhar cartoleta em goleiro é sempre arriscado para mim, porque goleiro é a posição mais difícil do Cartola, sempre falei isso. Eu não acho o Deola boa até pela fase do Palmeiras. Eu acho para você por 0,81 e 2 é melhor você escalar o Denis, que tá jogando num time que é segundo colocado. Então, se para você arriscar em cartoleta, você pode pôr o Denis, que se limitar, você vai ganhar cartoleta. E agora também eu acho que só quem estiver começando mesmo que tem que pensar em cartoleta, porque já estamos mais da metade e agora é mais a galera do ponto, então o Deola dificilmente vai fazer ponto. Bom, chegamos agora nas laterais, mas antes de falar dos laterais para a 24ª rodada, eu quero fazer uma pergunta para o Brisa. Brisa, na hora de você montar teu time, ou de vocês fazerem a seleção do site, vocês já vão com uma tática definida? 4-3-3, 3-4-3, ou é só na hora, só depende da rodada que vocês vão decidindo aos poucos qual que é a melhor tática para se usar? Então, Michel, é o seguinte, no site a gente sempre usa, nos quadros do site, os laterais. Por quê? Porque a gente tem que dar todas as opções para o cartoleiro que vai lá no site ver nossas dicas. Se a gente colocar um time no 3-4-3, o cara que vai com lateral, ele não vai ter a dica do lateral. Então a gente sempre coloca o time no 4-3-3, sempre no 4-3-3, e o quadro é montado, tanto o nosso time de 100 pontos, chamado que é de até 100 cartoletas, ele nunca passa de 100 cartoletas, o nosso quadro chamado Mendigos FC, como o nosso esquadrão de elite também, e como o nosso Ficando Rico. São os 3 quadros que tem o campinho lá, então ele sempre já tá até o formato 4-3-3, porque a gente precisa agradar todo mundo. E eu mesmo dificilmente gosto de jogar sem lateral. Essa é uma rodada que eu não gostei muito dos laterais, então acho que talvez possa ser minha segunda rodada no ano que eu vá sem lateral. E, gente, é isso mesmo. Não achou lateral? Muda o esquema. Eu só sou contra você deixar de ir com 3 atacantes. De resto, pra mim, tudo permitido. Nessa rodada aqui, os laterais que eu indico é o Fabrício do Inter. Ele não pontua tão bem como pontuava o Wellington Silva, mas não deixa de ser uma boa opção, já que o Inter, pra mim, também é favorito contra o Criciúma. E uma outra aposta para esta rodada seria o Marcos Rocha do Atlético Mineiro. É um jogo difícil contra o Santos? Lógico que é, mas o Marcos Rocha tem tudo para fazer uma bela partida com algumas roubadas de bola e até, quem sabe, gol do Atlético Mineiro e assistência vindo do Marcos Rocha. Bom, Brisa, você disse que não achou muitas opções, mas complementa com alguma outra aqui? Eu vejo algumas opções, mas eu não vejo opções seguras, que nem... Eu acho que o Mike vem numa crescente muito boa, na última rodada ele fez 9.6 sem saldo, ele está conseguindo pontuar sem saldo, e como a gente conversou no começo do programa, o Curitiba é um dos últimos colocados, o Cruzeiro joga bem fora de casa, então eu acho que o Mike pode ser uma boa opção, assim como o adversário do Marcos Rocha. Sim, o Atlético Mineiro é um time que dá muita roubada de bola, enquanto o Corinthians deu 20 e poucas roubadas, no último jogo contra o Atlético Mineiro o Mike mitou nas roubadas, o Dedé mitou nas roubadas, teve meio campo mitando nas roubadas, então eu acho que o Atlético Mineiro dá muita roubada de bola e o Cicinho é um especialista em roubar bola, então ele dificilmente ele negativa, porque ele tem as roubadas dele, mesmo errando passe, assim como o Marcos Rocha, que erra muito passe. Então eu acho que para mim essas são as principais opções. O Edilson do Botafogo não vai jogar, para que eu já estava olhando umas notícias aí, então ele muito provavelmente que não joga, ele está como provável no Cartola, então galera, fica ligeira aí que ele provavelmente não vai jogar. Então fica essas dicas aí, eu acho que não tem muito como fugir disso daí não. Galera que quiser escolher outro lateral, eu não sou contra, contanto que seja uma ou duas apostas no time inteiro, beleza? Mas então vamos partir para os zagueiros. Será que vai ter muito time indo sem lateral nessa rodada? Bom, aí a pessoa vai precisar pelo menos de 3 zagueiros. Bom, vendo assim por cima, eu sei de alguns aqui que o Brisa vai indicar, então eu vou tentar indicar
outros. Um deles seria o Hernando, também do Internacional, só que aí também toma cuidado para você não ir com o lateral do Inter, com o zagueiro do Inter, com o meio campo do Inter, com o ataque do Inter. Ainda não tá pegando muita gente do Inter? O Hernando, na minha opinião, é uma boa opção. E outro é o Antônio Carlos. Já que ele vai entrar de titular, fica sempre aquela esperança de um gol dele de cabeça. Brisa, eu vou deixar os outros para você complementar, que eu sei que o pessoal do Cartola Evolution é teu fã e tá louco para ouvir você falar e não eu. Então manda aí de zagueiro. Então, cara, eu acho que o Paulão do Internacional, ele na última rodada ele com saldo não foi tão bem, mas na penúltima em compensação ele estourou de fazer ponto. Eu sou daquela tática que, assim, dependendo do jogo, se eu vejo que é muito fácil, eu sempre gosto de colocar uns 4 ou 5 mesmo, porque você pega um Cruzeiro da vida aí e dificilmente você pega eles jogando em casa, aquele monte de jogador lá como Dedé, Mike, Everton Ribeiro, Goulart. Então, assim, eu vou mesmo pra cima, então acho assim que o Inter nessa rodada vai bem. Eu provavelmente vou com pelo menos uns 4, 5 do Internacional. Acho que o Internacional, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tem tudo para deslanchar. Mas aí que tá uma diferença. Você disse, gosto mesmo de com 4, 5 jogadores, só que você tem tempos e tempos de Cartola e você sabe exatamente do risco que você corre se acontecer uma zebra ou se o time tomar um gol. Exatamente por isso que eu analiso bem o jogador que eu vou. Por mais que eu vou 4 ou 5, eu sempre analiso aquele que vai roubar a bola. Que nem na última rodada muita gente escalou o Fábio Ferreira pensando, não, o saldo não teve o saldo, ele fez 2 pontos alguma coisa. Muitas vezes um zagueiro, a gente se surpreende, ele vai na roubada lá, ele ganha 8, 6 pontos, como aconteceu com o Mike na última. Então assim, eu vou sempre nessa levada, entendeu? Assim, naquele cara que tem uma média alta, sim, aquele time que está em ascensão, mas mesmo assim sabendo do risco de uma zebra. Por isso que eu também não recomendo a galera pegar, como eu vejo muitos aí, por o time inteiro. Então tem esse risco mesmo, entendeu? Por isso que o Cartola é um risco de todas as formas mesmo, como você falou. Bom, acabei te cortando, mas vou falar aqui de um zagueiro que mitou muito ultimamente, Leonardo Silva do Atlético Mineiro. Cara, ele vem bem, ele no último jogo ele não foi bem, mas ele no Horto ele tava tendo roubada mesmo nos últimos jogos. Eu gosto de jogador que tem roubada, assim, defensor, porque o saldo é complicado, um contra-ataque pode acabar com o seu saldo. Então, eu acho que você sempre tem que olhar com outros olhos para aquele cara que tá numa fase de roubar bola, de ir pro ataque, porque o Leonardo Silva, nas bolas paradas do Atlético Mineiro, ele é a principal opção. Toda vez os batedores procuram ele, então, assim, muitas vezes ele 3 finalizações, a gente tem que pensar nisso. Aí eu acho que o Leonardo Silva é uma ótima opção, sim. Mais algum outro antes da gente partir pro meio campo? Dedé. Só depois dos 9.10 sem saldo, eu acho que ele, depois do jogo contra o São Paulo, que ele falhou, ele assumiu a culpa, ele vem mostrando que ele tá querendo se redimir, então acho que ele tá muito bem nesses 2 últimos jogos do Cruzeiro, ele foi bem. Então, eu acho que para quem confia no saldo do Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro vai muito bem contra qualquer time, eu acho que o Dedé é uma boa opção. Beleza. Bom, no meio-campo, como o Brisa já disse, então o Inter sendo favorito para a rodada, é lógico que a gente vai indicar aqui o D'Alessandro. Mas deixo também como opção o Paulo Henrique Ganso, que já faz algumas partidas que não tá dando assistência, então a gente torce para que nessa partida ele pontue bem. E uma outra opção que eu deixo bem alternativa, ele já me deu alguns pontinhos no Cartola, acho que o Brisa pode até me vaiar aqui, mas enfim, seria o Gabriel do Botafogo. Brisa, não vou falar mais de meio campo para deixar para você também concordar, discordar e até emendar com outros da sua opinião. O Ganso, concordo, acho que assim, ele não apareceu no clássico, ele foi muito bem marcado. Com relação ao D'Alessandro, sem dúvida, a principal opção do meio campo para mim na rodada. E o Gabriel, eu acho uma ótima opção, ele tem muita roubada de bola, ele é um jogador polivalente, eu acho que a principal opção do Botafogo de jogador de linha para mim é ele. Eu emendaria com um outro jogador do Internacional, que com essas mudanças de posições, o Arangues passou a ser segundo volante, que era culpado pelo Williams, o Alex está ocupando a posição que era do Sacha no último jogo, e agora que o Sacha virou titular, e o Sacha está ocupando a posição do Arangues no meio campo. Então o Alex está jogando do lado direito, cortando para dentro para chutar, e ele está chutando muito. Então eu acho que o Alex, ele é uma ótima opção você pegar as 2 últimas rodadas dele. Uma ele fez gol, na outra ele fez 3,5, foi melhor que muito meia aí naquele campo encharcado lá, que não dava nem, porque ele jogou só meio tempo, porque o outro meio tempo não teve jogo contra o Atlético Paranaense.
Então eu acho que o Alex é uma excelente opção para essa rodada. Para quem fala que é uma aposta, pode ser uma aposta, mas eu já adianto que até no meu time eu vou ir com ele e da Alessandro, e seja o que Deus quiser. Bom, aqui na Gazeta do Cartola, a gente sempre faz uma brincadeira carinhosa com os meio-campistas do Cruzeiro. Nesta rodada, Pelé, Everton Ribeiro ou Ricardo Espetagularte? Ah, cara, eu acho que as duas são boas. Eu tô até agora nessa dúvida, mas eu prefiro o Ricardo Goulart fora de casa. Eu acho que dentro de casa o Everton Ribeiro ele aparece mais pro jogo, ele erra menos passe, ele sempre está em todo lugar e fora de casa o Goulart ele é aquele cara que sempre aparece vindo de trás e sempre é mais difícil marcar o jogador quando ele vem de trás, então ele sempre está na área. Então acho que o Goulart, como o Cruzeiro joga no contra-ataque, o Everton Ribeiro tem muita chance de dar assistência, mas o Goulart tem muita chance de ser esse cara que vai fazer essa finalização da assistência. Então acho que nessa rodada, para mim, o Ricardo Goulart é uma opção melhor. Brisa, pra gente não dizer que a gente só tá colocando medalhão no meio campo, acho bom a gente deixar também algumas opções mais baratas para os cartoleiros que tem menos cartoletas. E aí, eu vou perguntar pra você, na hora de montar aquela seleção que você disse das 100 cartoletas, pessoa que não quer ir de ganso, não tá com dinheiro para gastar com Everton Ribeiro ou Ricardo Goulart, qual uma outra opção boa e barata para montar num time desse? Ah, então, cara, eu acho que os meio-campistas do São Paulo, tanto o Denilson como o Souza, são boas opções. Eles estão revezando aí quem que tá mitando, cada um tá mitando em uma rodada, entendeu? Se você der a sorte de pegar na rodada que ele tá indo bem, então eu acho que vale a aposta. Assim como o Kaká, que na última rodada deu assistência, fez 4.9, mas assim, muita gente de ganso, muita gente de conca, e o Kaká foi melhor, então assim, o que vale é o cara que vai melhor, então o Kaká pode aparecer aí, fazer um gol e já ganhar 8 pontos, então eu acho que pode ser uma boa. E como uma última opção, antes de mudar de página, indicaria o Dátulo do Atlético Mineiro. Bom, chegamos agora no ataque. Eu tô achando que pro ataque não vai ser problema para escalar nessa rodada não. Inclusive, se pudesse, eu colocava um 5-6. Comecei falando de meio campo, comecei falando do zagueiro, vou deixar pro Brisa começar falando dos atacantes. Contigo. Ah, cara, comigo, sem dúvida, Alexandre Pato. Eu acho a principal opção da rodada. O Chicão é um zagueiro lento, o Wallace é um zagueiro afobado. E o São Paulo vai jogar novamente com os 4 jogadores que falam que é o Quarteto Fantástico. Então, dessa vez, volta o Quarteto Fantástico. Então, acho que o Alexandre Pato é a principal opção da rodada. E destacaria também os 2 atacantes do Atlético Mineiro, Carlos e Diego Tardelli. Eu tô na dúvida em quem colocar, então assim, tanto um como o outro são boas opções. O Tardelli é o cara que todo mundo procura a bola no Atlético Mineiro, é ele. E o Carlos é um jogador uma revelação, que sempre tá bem colocado, sempre tá na hora certa. Ele mostrou que na frente do goleiro ele sabe fazer gol, então eu acho que o Carlos é uma boa opção. No meu time da Gazeta do Cartola, desde o começo do campeonato, eu coloquei o Rafael Moura na lista negra do meu time. E eu até falo para os cartoleiros que quiserem pegar ele, pegarem, mas eu não tenho colocado ele no time da Gazeta do Cartola de birra, viu, Brisa? Agora me diga, nessa rodada aqui, eu não falo, mas vou deixar para você. Rafael Moura entra na seleção das melhores opções de ataque? Eu acho ele complicado. Sim, eu não confio no Rafael Moura. Tem alguns atacantes que são muito cone, cara. Então, assim, que nem... Também não confiava no Damião e eu fui com ele, me dei bem nessa rodada, mas é a mesma situação, sabe? É aquela, tipo você ficar pensando de última hora, vou ou não vou, mas... E é naquela de você falar assim, se eu for é um risco. É como a gente falou, é uma aposta. É arriscado. Como a gente falou, eu prefiro... nessa situação, colocar 2 meio-campistas do Internacional do que colocar o Rafael Moura no ataque. Bom, outro jogador que também nunca seria uma má aposta, afinal de contas, é o artilheiro do campeonato, é o Marcelo Moreno. E
o Fred, né? Ele é cone na seleção, mas no Fluminense faz a festa da torcida, então eu acabaria indicando também o Fred. Gente que não gosta do Alexandre Pato, aí é lógico que pode ir no Kardec sem nenhum problema. Vai do dia mesmo que tiver melhor, Alexandre Pato ou Allan Kardec. Acredito que o jogo entre Bahia e Sport vai ser muito interessante, muito movimentado. O Chiesa vem embalado aí ultimamente, marcando gols, mas assim, não é para ficar apostando nele toda a rodada não. Não é um atacante de ponta. Mais algum para finalizar aqui na parte de ataque? Um cara que deixa de Alexandre Pato para ir com o Kardec é mais complicado. Por quê? Porque o Kardec é aquele jogador que ele faz uma função de acompanhar o lateral. Ele é quem está fazendo a função de centroavante mesmo é o Pato. Com isso, o Kardec normalmente ele não tá pontuando bem. Se você vê ele sem gol, dificilmente faz mais de um ponto. Então assim, o Pato já não. O Pato é aquele jogador que sempre tá chutando, ele tá roubando mais bolas do que o Kardec. O Kardec não tá conseguindo roubar bola, o Pato tá conseguindo. Todo jogo ele tem pelo menos uma roubada. O Pato finaliza bastante, de todo lugar ele tá abrindo, ele tá chutando. Então assim, entre o Pato e o Allan Kardec, eu não teria dúvida nenhuma de escalar o Alexandre Pato. Os dois são os mesmos valores, então assim, eu fico com essa dica pra galera. Claro que se o Kardec fizer 3 gols, ele vai fazer mais que o Pato. Só que assim, eu acho que o Pato tá numa fase muito melhor, e se você pegar as últimas pontuações de cada um e analisar com gol e sem gol, o Pato merece muito mais um destaque do que o Kardec. Então, galera, e além de tudo, ele tá descansado, não jogou no sábado, no domingo, então o Fred também, eu queria falar dele, ele aqui no Brasil, ele é um dos principais atacantes do futebol brasileiro, na seleção brasileira ele não foi bem, ele realmente, os zagueiros de fora são um nível acima, e aqui no Brasil nós temos um nível abaixo, então esse nível abaixo faz ele ficar entre os principais atacantes do Brasil, e com isso ele consegue se destacar, mesmo sem todo o físico que os outros têm, ele sempre está bem colocado, e eu acho ele uma boa sim, como o Marcelo Moreno, artilheiro do campeonato. Beleza, então para finalizar, vamos nos técnicos. Nos técnicos eu tenho certeza que o Brisa pensa da mesma forma, colocar aquele técnico que é o maior favorito da rodada. E aí eu vou deixar para ele dizer que os maiores favoritos da rodada são Abel Braga e Muricy Ramalho, tá certo? Isso aí, é isso aí das suas palavras, eu faço as minhas. Essa posição foi a mais fácil até agora, se não der zebra, né? Eu acho que assim, como eu falei, eu acho que dificilmente o jogo do Inter dá zebra pra mim. O Criciúma não é um adversário que fora de casa dá muito trabalho pra ninguém. Pra mim, eu acho que vai ser uma das principais zebras do campeonato, se isso acontecer pelo que o Internacional, pela sequência que vem fazendo, e pela decadência do Criciúma, que fora de casa dificilmente faz até gol. Brisa, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui na Gazeta do Cartola nesse vídeo de dicas comigo. Queria dizer que vai ser uma honra muito grande para mim estar fazendo essa parceria com o Cartola Evolution. Eu acho que quem tem a ganhar com isso são os cartoleiros da Gazeta do Cartola, são os cartoleiros do Cartola Evolution, e queria deixar esse último minuto para você dar a sua mensagem final para quem você quiser. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, falar que eu também estou muito satisfeito com essa parceria. A gente sempre precisou de uns vídeos de qualidade no site, então acho que a gente uniu o útil ao agradável. Fica a dica aí pra galera aí agora cada vez mais forte aí, tanto o canal como o nosso site. Então é isso aí, todo mundo tem a ganhar, a gente sempre vai fazer ações, promoções aí pra galera. Então eu quero agradecer aí todo mundo aí, o Ricardo, meu sócio, que sem ele a gente não teria nem o site no ar. Então assim, muita gente eu vejo, não, brisa pra lá, brisa pra cá, mas sem o Ricardo não teria site nenhum. E eu tenho o meu valor, ele tem o dele, realmente eu faço bastante coisa, mas ele sempre tá aí divulgando, sempre tá aí fazendo coisas que muita gente deveria fazer e não faz, e ele faz pra gente. Queria agradecer todos os nossos moderadores do site, então tem uma galera lá. Eu vou agradecer principalmente a galera que estava aí agora online no chat aí, o Grande Mito, o Jason, o Lucas, o Caio, nosso grande viciado. Esse menino é um terror, mano, então um abraço pra ele, Grande Mate. Então assim, é muita gente, então quero agradecer todo mundo mesmo, nosso Cauê aí que me trouxe pro site, até o Matador, a rapaziada toda aí. Agradecer a oportunidade, falar que a gente, para todo mundo dar aquela olhada lá no mercado um pouquinho antes de fechar, porque
às vezes não joga e a gente está tentando ajudar. E a gente gravou antes, porque a gente tem família, a gente tem mulher, filho, a gente tem que trabalhar, então foi o tempo que deu para gravar. Então, quero agradecer mesmo a todo mundo e falar que o Cartola Evolution tá aí para todo mundo que quiser conhecer. Dá uma acessada lá, a gente está lá sempre para ajudar no chat. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, já que o Brisa mandou o abraço pra galera dele, eu vou me despedir e vou mandar o abraço então agora pra galera da Gazeta do Cartola. Brisa, brigadão, e a gente vai se falando aí pra esse nosso confronto Gazeta do Cartola e Cartola Evolution. Vamos dizer que é um amistoso em prol do Cartola, beleza? Maravilha, obrigado aí. É isso aí, vamos que vamos meter nessa rodada aí, galera. Bom, o vídeo ficou longo sim, mas foi por uma boa causa, aliás por várias boas causas, e é por isso que eu tô postando com antecedência também. Parceria, confronto entre times da Gazeta, times do Cartola Evolution, inédito, nunca ninguém fez isso, hein? Então vamos dar o exemplo de confraternização para que possamos ter mais vezes. Tivemos também uma aula de Cartola e agora vamos aos abraços da Gazeta. Um abraço pro Roniel, que nesta terça completa 4 anos e meio junto com sua amada noiva, a Iris, e eles assistem aos vídeos da Gazeta juntinhos. Abraço também pro Vitor Gabriel, Cartola do Esporte UFC, lá de Barreiras, na Bahia. Saudações cartoleiras ao Duliver, que já manda o time dele com a análise pronta. Show de bola! Abraço também ao torcedor do Remo, Protásio Júnior, e um beijo carinhoso pra Alexia, a namorada dele. Um alô ao João Osvaldo, que conheceu a Gazeta através do programa do Cartola. Seja bem-vindo. Tiago Stênico, Gazeta, manda um abraço. Claro, Tiago, um abraço para você. Assim como um abraço também vai pro Carlos Celestino e pros cartoleiros de Simão Dias, lá em Sergipe. Pro Fernando dos Santos, cartoleiro do Futuro Sem FC. Pro Igor Fernandes, que gostou muito da história da primeira comunhão. Olha só quem tá pedindo abraço também, o Guto do time Poco Louco. Ele é líder do grupo A da primeira divisão, é meu próximo adversário no campeonato. Eu desejo boa sorte na rodada e ó, fica a dica, Poco Louco, escala a zaga do Palmeiras e o ataque do Criciúma, beleza? E pra finalizar, abraço pro Lucas da Silva, cartola do LFC11, abraço pro Vinícius Blas, novo no canal também, e pro Ícaro Prateado. A Gazeta agradece todos vocês pelo carinho, mas tem que imitar, hein? Depois tem mais. Fui!